Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar hoje uma série de aulas sobre introdução ao direito urbanístico. Vamos analisar aí as normas, principalmente principiológicas, do direito urbanístico. Mas antes eu vou me apresentar. Meu nome é Alexandre Levin. Eu sou um homem branco, uso óculos, estou com uma camisa clara e um terno cinza. Então vamos iniciar nossas aulas analisando aí os fundamentos do direito urbanístico, ok? Os fundamentos do direito urbanístico. Mas antes de analisar os fundamentos principiológicos, as regras e princípios, nós vamos tentar entender por que a gente entende que o direito urbanístico é um ramo autônomo do direito público. Por que a gente pode afirmar que o direito urbanístico conquistou a sua autonomia? Então ele é estudado de forma separada do direito administrativo, do direito tributário, do direito previdenciário. Por que ele é um ramo específico do direito público? A gente pode dizer que o direito urbanístico, assim como o direito ambiental também, conquistou a sua autonomia em relação ao direito administrativo. A gente pode dizer isso com uma certa segurança, mesmo porque na Constituição Federal fala-se expressamente em direito urbanístico. Então, na Constituição Federal, no artigo 24, inciso 1, que é o dispositivo que lista as competências concorrentes, a competência privativa concorrente, União, normas gerais, estados e municípios, normas suplementares, enfim. Esse artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal, ele fala expressamente sobre a competência para a edição de normas de direito urbanístico. Então, até do ponto de vista do direito positivo mesmo, sem fazer uma consideração mais científica, mas do ponto de vista do direito positivo, a gente tem lá escrito na Constituição, direito urbanístico. A gente pode falar que pelo menos a autonomia positiva ele tem. A gente pode dizer que ele tem autonomia científica também. Vimos que ele tem autonomia positiva, mas ele tem autonomia científica, ele tem princípios específicos que o fundamentam, que regem o seu estudo. A gente pode dizer também que sim, nós temos princípios jurídicos específicos do direito urbanístico. Mas muitos deles são comuns a outros ramos do direito público. Existem muitos princípios também utilizados no direito administrativo e no direito ambiental, que são utilizados aqui no direito urbanístico também. Então, os princípios gerais de direito público são os mesmos, e o direito urbanístico tem os seus princípios específicos, assim como o direito ambiental. Nós vamos ver alguns deles, ok? Bom, mas a Constituição Federal, em vários dispositivos, ela se refere sobre normas de direito urbanístico, sobre normas de organização do espaço urbano. Regras que disciplinam a organização das nossas cidades. Como elas devem ser organizadas. Onde teremos zona residencial, onde teremos zonas mistas, onde teremos zona industrial, onde serão construídos corredores de ônibus, estações de metrô, em que bairros que o coeficiente de aproveitamento é mais alto, eu posso construir prédios mais altos, outros prédios mais baixos. Então, esse conjunto de regras que disciplina a organização do espaço urbano, a gente chama de direito urbanístico. Assim como o direito ambiental regula as normas de proteção ao meio ambiente natural, meio ambiente natural, vegetação. O direito urbanístico cuida do meio ambiente urbano, do meio ambiente artificial, da vida nas cidades, que é onde vive, em realidade, mais de 80% da população brasileira, mais de 80% da população brasileira vive em cidades. Então, vivem no meio ambiente urbano. Esse meio ambiente urbano, a proteção desse meio ambiente urbano é feita por meio de regras e princípios de direito urbano, de direito urbanístico. E na Constituição Federal existem vários dispositivos sobre essas regras. O artigo 21 fala em planos nacionais e regionais de ordenação do território, planos realizados pela União.
O artigo 21, inciso 20, fala em diretrizes para o desenvolvimento urbano. Então, a União Federal tem que editar leis que deem diretrizes ao desenvolvimento urbano. O principal ator da política urbana é o município. Então, as prefeituras são as principais responsáveis, junto com as suas secretarias, né? Secretaria de Subprefeitura, Secretaria de Habitação, Secretaria de Urbanismo. Então, esses órgãos todos são responsáveis, são os protagonistas da atividade urbana. Tá? O município é o que mais tem essa competência de organizar o espaço urbano. Mais que a União, mais que os estados. Porque o plano diretor, a principal lei de direito urbanístico é do município, a lei de zoneamento é uma lei municipal, tá? Mas União e estados, Distrito Federal não vou nem dizer, porque o Distrito Federal tem a competência tanto dos estados como dos municípios. O Distrito Federal tem plena competência em matéria urbanística para editar seu plano diretor, etc. Mas a União e os estados também têm competência em matéria urbana. É uma competência mais geral, mais genérica, porque a vida se dá nas cidades. Então é na cidade, são os munícipes, são os cidadãos que habitam aquela urbe, aquela cidade, que tem que decidir como que vai ser a organização daquela cidade. Né? As cidades têm características muito específicas. Isso tem que ser decidido a nível local. Ok? As cidades são muito diferentes. Tem cidades que têm vocação turística, outra tem vocação industrial, outra tem uma área de preservação muito grande, outra é uma cidade costeira, então, outra é a capital do estado. Né? Então, cada uma tem a sua característica. Por isso que o principal ator da política urbana é o município. O município que sabe como tem que se organizar, que se conhece. Mas a União também tem as suas importantes competências em matéria de direito urbanístico. Eu acho que a principal delas é a competência para a edição de normas gerais de direito urbano. Né? Então, a União é competente para a edição de normas gerais de direito urbano, artigo 24, inciso 1, como vocês veem aí na tela, certo? Artigo 24, inciso 1, traz a competência da União para normas gerais de direito urbanístico. Essa talvez seja a principal competência da União em matéria urbana. Os estados também têm competência em matéria urbanística, editam leis complementares que criam, né, as regiões metropolitanas. As regiões metropolitanas são criadas e organizadas pelos estados, tá? Grande Rio, Grande São Paulo, Grande Porto Alegre, Grande Salvador. Né? Então, é o estado que cuida dessas regiões metropolitanas, mas o principal, realmente, ator da política urbana é o município. E a União edita essas normas gerais. E normas gerais, como vocês sabem, são leis federais que valem em todo o território nacional. Em todo o território nacional. Então, em matéria de direito urbanístico, nós temos algumas leis muito importantes. Eu diria o Estatuto da Cidade, né? Lei 10.257 de 2001, Estatuto da Cidade. A Lei do Parcelamento do Solo Urbano, a Lei 6766 de 79. Né? E diria também a lei de regularização fundiária, a lei do Minha Casa Minha Vida, né, da política habitacional, enfim. Existem algumas leis bastante importantes sobre direito urbanístico, leis federais. Tá? Mas a própria Constituição, né, nesses dispositivos todos que nós estamos vendo aí, os principais dispositivos da Constituição sobre direito urbano, para a gente provar que realmente há autonomia, né, do direito urbanístico. Esse é o que a gente vai provar aí ao final da aula, né, que há realmente autonomia do direito urbano. Mas outros importantes dispositivos da Constituição Federal sobre o direito urbanístico são os artigos 182 e 183. Artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Esses dispositivos são os principais dispositivos de direito urbanístico da Constituição Federal. Artigos 182 e 183. São os dispositivos sobre política urbana. Então, a Constituição Federal traz todo o fundamento para a edição de normas de direito urbanístico nesses artigos 182 e 183, principalmente, né? 24 também a gente viu. Mas esses artigos compõem
o capítulo da política urbana. Então, esses capítulos que nos trazem os princípios fundamentais do direito urbanístico brasileiro, especialmente o princípio do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o princípio da função social da propriedade. Nós vamos analisar bem esses princípios, são princípios fundamentais do direito urbanístico brasileiro. E outras leis importantes, esqueci do Decreto-Lei Expropriatório, claro, Decreto-Lei 3365 de 41, como vocês veem aí na tela, é uma importantíssima lei federal, só a União é competente privativamente para editar normas sobre desapropriação, tá lá no artigo 21, mas enfim, essa lei é muito importante em matéria urbanística porque todas as obras que precisam ser feitas na cidade, muitas delas dependem de desapropriação, dependem da aquisição forçada de propriedade por parte do município, do estado que vai fazer a obra. Então essa lei é uma outra lei importantíssima que tem vários aspectos aí de direito urbanístico e é mais uma lei federal aí que demonstra que o direito urbanístico sim conquistou a sua autonomia como ramo autônomo do direito público, conquistou a sua autonomia em relação aos outros ramos do direito público. Muito bem. Então, vamos iniciar pelo estudo dos princípios do direito urbanístico, tá? Esses princípios que dão autonomia ao direito urbano. Vamos iniciar pelo principal deles, que é o princípio do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Então, o artigo 182 da Constituição Federal, aquele dispositivo super importante, mais importante sobre política urbana na Constituição, ele fala no caput, logo no início dele, na cabeça do artigo, ali no comecinho, ele fala que a política urbana deve ser voltada, deve ter como objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Das funções sociais da cidade. Então a gente precisa saber o que são funções sociais da cidade. A Constituição Federal está dizendo que a política urbana tem que garantir o pleno desenvolvimento dessas funções da cidade. Mas quais são as funções da cidade? O que uma cidade tem que prover para os seus habitantes? Para ser considerada uma cidade adequada, para ser considerada uma cidade organizada, o que ela tem que prover? Bom, esse conceito das funções sociais da cidade, ele surgiu lá na Europa, na primeira metade do século XX, com o desenvolvimento de uma concepção de urbanismo, chamada funcionalismo racionalista. Funcionalismo racionalista que deu origem a esse método de organização do espaço urbano que chama planificação. Então, esse método da planificação é um método do urbanismo que se desenvolveu, não vou dizer nasceu, mas se desenvolveu na primeira metade do século XX. Em 1933, ocorreu um congresso muito famoso em Atenas. Todos os anos, ou a cada período de tempo, esses urbanistas europeus se juntavam em congressos. Um deles se deu em 1933, em Atenas. E nesse congresso foi publicado um documento chamado Carta de Atenas. Carta de Atenas, 1933, vocês consultam o texto dessa carta facilmente na internet, ok? E nessa carta estava escrito que as cidades têm 4 funções principais. Então, existem 4 funções que precisam ser exercidas pela cidade, pela administração municipal, pelo poder público municipal, para os seus habitantes, para que a cidade seja considerada adequada. Tá? A Europa, na época, passava um período difícil, tá? Do pós-Primeira Guerra, entre guerras, depois ainda veio a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, as cidades europeias enfrentavam problemas muito sérios no começo do século XX, porque houve claro, com a Revolução Industrial e tudo, houve muita gente que veio do campo morar nas cidades. As cidades europeias passavam por um período muito difícil, de falta de habitação popular, de habitação digna, de falta de saneamento básico, Então, cidades de muito trânsito, um caos urbano que foi instalado ali.
Então esses urbanistas se reuniam de quando em quando para tentar trazer soluções para esses problemas. E eles chegaram à conclusão de que a cidade precisa prover para os seus habitantes 4 funções principais: habitação, trabalho, lazer e transporte. Então está lá na Carta de Atenas escrito que a cidade tem que prover para os seus habitantes habitação, trabalho, lazer e transporte. Então a cidade tem que ser organizada na escala humana, tem que pensar no cidadão que está ali. O que ele precisa? Ele precisa de uma habitação de qualidade, ele precisa de trabalho, a cidade precisa ser uma cidade desenvolvida economicamente para que ele consiga prover o seu sustento da sua família, ele precisa de transporte de qualidade, ele precisa poder circular na cidade com rapidez, com eficiência, tá? Com transporte público de qualidade ou um transporte motorizado de qualidade, enfim, tá? Individual, digo, né? E precisa também de áreas de lazer. A cidade precisa prover para os seus habitantes áreas de lazer, parques urbanos, materiais, instalações esportivas para a prática de esportes, práticas culturais, enfim. Precisa prover isso para os seus habitantes. Então, essas 4 funções precisam ser realizadas pelo poder público municipal em benefício dos seus habitantes. E a Constituição Federal, de 88, a nossa Constituição Federal, ela pegou esse conceito dela. Esse conceito que foi criado aí pelos teóricos aí da planificação, do funcionalismo racionalista, né? Foi aí que foi desenvolvida a questão da lei de zoneamento, né? Separar as cidades em zonas, zona industrial, zona comercial, zona mista, enfim, zona de proteção ambiental. Então, essa concepção de urbanismo desenvolveu bastante esse método da planificação e essas ideias foram utilizadas pelo nosso Constituinte de 88 e colocadas no texto constitucional lá no artigo 182 caput, ok? Bom, então toda política urbana levada a cabo pela administração municipal tem que pensar no desenvolvimento pleno dessas 4 funções da cidade. É isso que a Constituição Federal quer. Quer que o poder público se preocupe em fornecer, principalmente o poder público municipal, que é o principal ator da política urbana, como a gente viu, se preocupe em fornecer aos seus cidadãos habitação de qualidade, lazer de qualidade, trabalho e transporte. É isso que uma cidade tem que fornecer para os seus cidadãos, né? Cidadãos que moram na cidade, inclusive. E aí veio o Estatuto da Cidade, em 2001, e desenvolveu um pouco esse conceito. O Estatuto da Cidade é uma lei federal, uma norma geral de direito urbanístico, importantíssima, talvez a principal norma geral federal, né, de direito urbano no Brasil. Ele usou o conceito de função social da propriedade também, assim como a Constituição, mas ele desenvolveu um pouco esse conceito. Então, o Estatuto da Cidade, lá no artigo 2º, inciso 1, está falando que função social da cidade, ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, significa direito à terra urbana, como vocês veem aí no slide, né? Direito à moradia, direito ao saneamento básico, direito a uma infraestrutura urbana de qualidade, direito ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer. Então o Estatuto da Cidade trouxe mais algumas funções que as cidades brasileiras têm que fornecer aos seus habitantes. Né? Existem mais algumas funções além daquelas 4 principais criadas pelos teóricos do funcionalismo racionalista. Né? Então, o Estatuto da Cidade ampliou um pouco o conceito de função social da cidade. Então, quando o Poder Público Municipal vai redigir um plano diretor, vai fazer uma lei de zoneamento, vai utilizar instrumentos urbanísticos como operação urbana consorciada, outorga onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, quando ele vai construir uma obra pública, construir um sistema novo de transporte, ele tem que pensar sempre em desenvolver para os seus cidadãos todas essas funções sociais. Ok? A cidade tem essa função social, por isso que a gente diz, de uma outra forma, né, que o cidadão tem direito à cidade. Todo cidadão tem direito à cidade. Quando a gente fala direito à cidade, é direito à habitação, trabalho, lazer e transporte. Então, um conceito aí que está presente na Constituição Federal, no artigo 182 caput, ok? Bom, outro princípio que serve
de fundamento para a edição de muitas normas de direito urbanístico no Brasil é o princípio da função social da propriedade. Função social da propriedade. Esse princípio é fundamental para a gente entender como que o poder público pode impor aos proprietários de imóveis urbanos, como que o poder público pode impor a esses proprietários a obediência de determinadas regras, inclusive a obrigação de aproveitar o seu imóvel. Minimamente. Isso é função social da propriedade. Quando esse conceito de direito de propriedade nasceu e se desenvolveu, especialmente pelo direito romano, né? O direito romano acho que foi o direito que desenvolveu bem, né, o direito civil como um todo, mas esse conceito de propriedade inclusive. O direito de propriedade ele nasceu como um direito absoluto, tá? Como um direito privativo, absoluto. O proprietário faz o que ele quer da sua propriedade. Eu tenho um terreno vazio na cidade, eu quero deixar ele vazio, eu deixo, esperando valorizar e vendo depois. Eu tenho uma fazenda, eu quero produzir, plantar soja, planto. Se eu não quiser, não planto nada, deixo lá. Um latifúndio improdutivo. Então, o direito de propriedade nasceu assim. Né? Então, usar, gozar e dispor da coisa da forma como melhor aprouver ao seu proprietário. Até hoje, esse é o conceito de direito de propriedade previsto no Código Civil. O Código Civil fala isso. Ser proprietário é poder usar, gozar e dispor da coisa da forma como melhor lhe aprouver. O Estado não pode ficar impondo que eu use minha propriedade. Eu uso se eu quiser. Esse é o conceito original do direito de propriedade. Com essa concepção bem privatista, né? Bem... né? de um direito de propriedade mais absoluto e exclusivo. Bom... com a passagem teórica, digamos assim, do Estado liberal para o Estado social, lá também no século XX, especialmente no pós-Segunda Guerra, algumas normas de direitos sociais passaram a constar das constituições europeias e americanas. E uma dessas normas é que a propriedade precisa cumprir a sua função social. Então, o Estado Social, nas constituições dos Estados Sociais, passaram a constar uma série de direitos sociais. Um deles é o respeito à função social da propriedade. Direito à saúde, direito ao transporte, direito à educação, e colocaram nas constituições função social da propriedade. Então, o proprietário já não é mais tão livre para utilizar a coisa dele, a propriedade dele, do jeito que ele quer. Ele tem que cumprir determinados requisitos de utilização mínima do seu imóvel, sob pena de sofrer algumas sanções. Então, esse é um instrumento importantíssimo para o poder público municipal. Porque o poder público municipal ele pode obrigar os proprietários a dar uma utilização para o seu imóvel, de acordo com um coeficiente de aproveitamento mínimo previsto numa lei chamada Plano Diretor. Então, o Plano Diretor Municipal fixa alguns coeficientes de aproveitamento mínimo. É o mínimo que eu tenho que usar naquela propriedade minha. Eu não posso deixar um prédio abandonado numa área central da cidade dotada de boa infraestrutura. Porque, afinal de contas, aquela infraestrutura urbana ali precisa ser otimizada. Não posso deixar os centros das cidades, as áreas centrais abandonadas, com prédios desabitados, terrenos baldios, sem utilização. Tá? Eu tenho que colocar gente para morar e adensar essas áreas. Para o poder público fazer isso, ele precisa de instrumentos que façam com que ele, né, que permitam a obrigar o proprietário a dar uma utilização mínima para o seu imóvel. É a mesma coisa que acontece na reforma agrária. Se eu tenho um latifúndio improdutivo, a Constituição Federal diz que a União Federal, ela faz isso por meio de uma autarquia chamada INCRA,
vai lá na sua fazenda, vê que ela é improdutiva e te desapropria. Você sofre a desapropriação com pagamentos em títulos da dívida pública. Isso está na Constituição Federal e nas leis federais que tratam do assunto. Então eu tenho que dar uma utilização mínima para minha fazenda, para minha área rural, sob pena de desapropriação. Aqui, no espaço urbano é a mesma coisa. Existem regras que obrigam o proprietário a dar uma utilização mínima sob pena de IPTU progressivo e também desapropriação com pagamentos em títulos da dívida pública. Então, função social da propriedade é isso. A propriedade perde o seu caráter absoluto. Perde o seu caráter absoluto. Eu tenho que dar... Eu não posso deixar minha propriedade abandonada. É minha, eu faço o que eu quiser. Se eu não quiser usar, não posso. Claro que a gente vai ver que as áreas sujeitas a esse tipo de instrumento precisam estar previstas no plano diretor, precisa ter um coeficiente de aproveitamento mínimo previsto no plano diretor. É tudo bem objetivo. Não é assim o poder público olhar um imóvel, descumpre a função social, vamos desapropriar. Não, tem que ver se realmente descumpre, tem que notificar o proprietário, dar ampla defesa, contraditório. Tem que ver por que aquele imóvel está parado. Às vezes é um imóvel que está preso no inventário, às vezes é um imóvel que está embargado judicialmente. Tá? Muitos desses imóveis são do poder público. Né? Muitos desses imóveis abandonados aí nas áreas centrais da cidade, prédios enormes abandonados, muitas vezes acabam ocupados por movimentos de luta pela moradia. Acontece inclusive infelizmente, alguns desastres, né? Como a gente viu em São Paulo, há uns anos atrás, o prédio que caiu. Então, esses prédios, veja, é muito ruim para a organização urbana existirem esse tipo de prédios abandonados em áreas da cidade dotadas de excelente infraestrutura. As áreas centrais das cidades brasileiras, são as que mais têm transporte público, ônibus, trabalho, lazer, tem tudo lá. Então, vamos colocar o pessoal para morar lá. Mas como é que eu vou obrigar o proprietário a dar uma utilização? Por meio de instrumentos como o IPTU progressivo no tempo e a desapropriação com pagamentos em título da dívida pública. Então, aquele proprietário que não dá uma utilização ao seu imóvel de acordo com o plano diretor, aquele proprietário que não cumpre a função social da sua propriedade, cumprir função social da propriedade é exatamente isso. É dar uma utilização para o seu imóvel de acordo com o mínimo estabelecido no plano diretor. O plano diretor fala, olha, aqui na área central da cidade, você tem um imóvel, um prédio, você tem que dar no mínimo 80% de ocupação para ele. 70%, 60%. Cada município vai dizer o seu percentual. Não posso deixar um prédio abandonado aqui. Que as pessoas, tanta gente sem ter onde morar, nas áreas centrais da cidade está tudo, não tem moradia, então vou morar nas periferias. As periferias das cidades vão aumentando cada vez mais, né? A cidade vai crescendo horizontalmente. A cidade não pode crescer horizontalmente, a cidade tem que crescer verticalmente, para evitar mais desmatamento, mais utilização de áreas de mananciais, enfim, costas de morro, né? A pessoa não tem onde morar, vai morar em costas de morro. Então tem que evitar isso. Uma forma de evitar isso é a imposição do cumprimento da função social da propriedade. Veja, isso foi uma inovação das constituições lá do século XX na Europa e foi introduzido na Constituição brasileira. A Constituição brasileira fala em vários dispositivos sobre função social da propriedade. Artigo 5º, inciso 23, artigo 170, inciso 3, inclusive é um princípio da ordem econômica, tá? E o artigo 182, parágrafo 2º, fala que a propriedade cumpre a sua função social quando atende às disposições do plano diretor, especialmente os coeficientes de aproveitamento mínimo que eu falei para vocês, dei o exemplo aí do percentual, tá? Claro que isso não quer dizer que no Brasil direito de propriedade não é usar, gozar e dispor da coisa. Tá? O direito de propriedade privada ele é protegido como direito fundamental também no artigo 5º, ok? Então, eu não estou dizendo que o proprietário já não é mais livre para usar a propriedade, ele tem que usar de acordo com o que o governo determinar. Não, não é isso. O proprietário continua podendo alugar, vender, instituir usufruto, enfim, fazer um Airbnb no imóvel, qualquer coisa que ele quiser. Mas ele tem que dar uma utilização mínima para aquele imóvel de acordo com o plano diretor. Tem que fazer a propriedade cumprir sua função social. Então, continua o direito de propriedade privada, vivemos num país em que a propriedade privada tem que ser respeitada, é direito fundamental, mas a própria Constituição fala, né? O direito de propriedade é garantido e no inciso seguinte, por mais de 2 vezes ela faz isso,
ela fala que a propriedade deve cumprir sua função social. Então o direito de propriedade é garantido, mas a propriedade deve cumprir sua função social, que é atender o mínimo de utilização previsto no plano diretor, para que o poder público possa realmente organizar as cidades. Né? Não adianta nada ele fazer leis de zoneamento e não poder impor o cumprimento de algumas regras aos proprietários dos imóveis urbanos, ok? Então, artigo 5º, inciso 23, está lá a função social da propriedade como direito fundamental. Está lá no artigo 173, inciso 3, como um princípio da ordem econômica. E está lá no artigo 182, parágrafo 2º, que diz que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências do plano diretor municipal. Então, ficamos por aqui. Na próxima aula continuamos esse importante tema dos princípios do direito urbanístico. Obrigado.